Talmud é um livro que é uma espécie de texto, interpretação de textos da cultura e da religião judaicas, né? É um livro de sabedoria, tem muitos contos, muitas passagens que servem não só para os judeus, mas para todo mundo. E um deles é o famosíssimo bode na sala. Colocar o bode na sala para depois tirá-lo e ai que alívio. Eu acho que o presidente eleito Jair Bolsonaro está colocando uma série, desde a sua vitória, de série de bodes na sala, porque depois não é bem assim, tudo isso aí para burro ele não serve, pode-se discutir o seu lado, mas para burro ele não serve, repito. Então eu queria saber, Igor, o que tu acha do bode na sala que o Bolsonaro está botando? Os bodes. Ele tem colocado vários bodes na sala, né? E só que eu acho que alguns dos bodes que o Jair Bolsonaro, o presidente eleito, está colocando na sala brasileira são um pouco fedorentos demais. Assim, acho que ele está exagerando. Tipo? Né? Por exemplo, a questão que ele fez com relação a Israel, a questão de mudar a sede do Brasil, da embaixada, exatamente, mudá-la para Jerusalém, tirá-la de Tel Aviv e colocar em Jerusalém. Dentro de uma lógica de lançar uma informação e aí de repente voltar atrás dessa informação e ir ensinando o seu público de que ele que deve ser a única fonte, não se deve confiar tanto na imprensa, etc. Acho que há um certo exagero nessa específica, me parece que há um certo exagero nessa específica, porque não está mexendo apenas com a ideia que determinadas pessoas possam ter, com determinados temas apenas na esfera da discussão. No caso tem o Egito, que não vai gostar muito da ideia e já fez sinalização no sentido de uma retaliação. Se ele voltar atrás agora, o próprio Israel não vai ficar muito feliz, porque já se empolgou com a possibilidade de ter... A maneira como ele fez isso logo depois de ter vencido a eleição foi escrever em hebraico no seu Twitter e dar uma entrevista a um jornal israelense. Então, assim, muito enfático. É uma sinalização muito sólida e muito enfática do que ele pretendia fazer, né? O Bolsonaro sempre foi fã de Israel. Não é de hoje, isso tem desde que ele começou, há 27 anos atrás. Pelo menos se sabe desde aquela época, né? Então é um risco, realmente, né? Há outros bodes internos que têm os bodes importados do exterior, que é o caso aí da embaixada em Jerusalém, né? E tem os bodes internos, que por exemplo, desistiu de fundir Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente, que seria um contrassenso, obviamente, todos nós concordamos. Sim. Agora vamos descer lá de riba para cá abaixo, embaixo, para a província de São Pedro do Rio Grande do Sul. Como é que vai a transição do governo Sartori para Eduardo Leite? E eu queria de ti também saber o seguinte: está sendo tudo paz e amor ou embaixo do pirão tem muita linguiça? Olha, depois de uma campanha de segundo turno, em que o embate foi quente em todas as vezes em que os dois então candidatos tiveram a oportunidade de se encontrar, né? Eu acho que até que a coisa está apaziguada, mas o Sartori andou assim, dando umas indiretas, né? Por exemplo, nessa questão de votação do ICMS, vai ter alguma orientação para a Câmara, né? Alguma orientação para a Assembleia, em relação a essa votação, em relação à aprovação. Aí ele diz assim, não, quem precisa de orientação é filho, aqui a gente está tratando com um adulto, né? Então a gente vê essas coisinhas. Às vezes assim, as frases de efeito são apenas isso, frases de efeito que eventualmente frase é que nem cuspe, né? Tu não bota para cima que pode cair, tudo que sobe desce. Por exemplo, mas tem uma coisa que eu tenho observado nas últimas, desde mesmo antes, nos anos 70, 60, que é o seguinte: quando o eleito toma posse, por mais que ele tenha consciência teórica dos pepinos dessa imensa horta chamada Rio Grande do Sul, e bota pepino nisso, alguns gigantescos, quando ele o eleito começa a tomar contato mais direto, porque aí já é aquela coisa, ele já não é uma coisa que está lá
em Vacaria, já está mais ou menos perto de Canoas, né? Então ele vê, por exemplo, a questão da renegociação da dívida que ele pediu hoje, Sim. sexta-feira, Sexta-feira. para antecipar. Com isso ele mata dois coelhos. Primeiro, o temor é justificado, que o governo federal, no futuro, até engrenar, até tomar conta, sempre se leva um ano e meio. Então isso não pode esperar, então que fosse aprovado esse ano. Por outro lado, também livra ele de eventuais que não fui eu que assinei. Exatamente. Foi o Sartori, né? Então é o antibode. Exatamente. No caso, é pegar o bode e colocar na casa do vizinho. Do vizinho. Que aí não, é a velha história, né? Os outros é colírio, né? Assim, não, mas não estou sentindo o cheiro do bode. E vai ficar mais esse ônus aí para o Sartori, né? O que mais? Sim. Olha, o que a gente vai ver é a capacidade, né, que já vai se construindo, uma capacidade de negociação com o parlamento, né, que dessa legislatura que está saindo, a próxima, né, PSDB, que é digamos, a base pura, né, que só manteve ali o pouco número de deputados que tinha, de 4, continuou com 4, né? E ele vai tentar construir uma base ali. Não foi fácil para o Sartori, né? Tinha maioria nesses 4 anos, mas ele não conseguiu passar tudo o que queria. Foi bem difícil, na verdade, essa negociação. Passou muita coisa. E cabe ao Leite construir aí essa relação. Se ele vai conseguir amealhar aí um apoio, ainda que eventual, da oposição, por exemplo, bom, que ele gosta de dizer que conversa com a oposição. A conversa está sendo muito cordial e franca. Como eu já vi boi voar e passarinho pastar, como eu sempre digo, quem diria há 10 anos atrás que os neoliberais teriam uma espécie de apoio, né? Não só na eleição, a gente sabe que muitos petistas votaram no Eduardo Leite, mas, de fato, isso aí para ele, Eduardo Leite, é um bom caminho. E para a oposição, no caso específico o PT, também é uma forma de, no futuro, repetindo São Chico, né, de Assis, dando o que se recebe, seria por aí? Sempre Acho que sim, acho que a gente tem um cenário no qual, inclusive, o governo que está chegando no Eduardo Leite, ele pode aprender um pouco com dificuldades que foram vivenciadas pelo próprio governo do Sartori. Sartori tinha uma base parlamentar um pouco mais sólida, que foi, não digo erodindo, mas foi ficando mais reticente com o tempo, a partir da resposta negativa da sociedade, de parte da sociedade organizada, a certas medidas. Então foi se tornando mais difícil, com o passar do tempo, o Sartori aprovar. A questão das fundações acho que é bem clara, de como de início se conseguiu isso e acabou se tornando um problema muito maior do que se imaginava, que causou desgaste ao governo do Sartori. Me parece que parte da estratégia do Eduardo Leite nesse momento, na construção da sua nova base parlamentar, é tentar construir de maneira um pouco mais suave essa ligação, para tentar evitar um pouco criar situações que permitam essa erosão futura. Bom, a base aliada, o namoro, é que nem o casamento. Sim. Né? Tudo começa bem, os defeitos não são observados. Os primeiros 6 meses são maravilhosos. As qualidades são ciclópicas, né? No tamanho, olha só como eles são e tal. Mas à medida que a relação vai amadurecendo, vão começando a surgir rusgas, vão começando a aparecer coisas que às vezes resultam em divórcio, ou uma vida nada feliz para os dois. Exato. A gente vê o que vê se é paixão ou se é um relacionamento mais sólido. Esse é o caso, por enquanto. Eduardo Leite está em profunda lua de mel com a sua base aliada, que ainda falta. Tem que entrar mais gente nesse casamento. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.